você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, e quero hoje, de forma especial, falar com você. Você mesmo, prezado concurseiro aí da Bahia, né? Você que vai prestar o concurso da Polícia Militar da Bahia. Galera, temos um assunto bem bacana hoje sobre raciocínio lógico e um assunto que nós estamos apostando que deva cair uma questão sobre ela, que é sobre lógica de argumentação. Professor, que parada que é essa? Fica tranquilo. É um assunto relativamente simples, porém nós precisamos nos embasar de todo o conhecimento teórico para conseguirmos colocar e responder os exercícios na prática, beleza? Vem comigo então, vou mostrar para vocês o passo a passo da construção de um raciocínio lógico e como que nós determinamos a validade ou a invalidade de um argumento, beleza? Tranquilo? Então, raciocínio lógico, lógica de argumentação. Na aula de hoje, nós vamos falar, então, da lógica de argumentação. E, como sempre, de praxe, nós resolvemos aí alguns exercícios da banca, né? No caso da banca IBFC. Beleza, gente? Bom, lógica de argumentação, professor. Como que eu resolvo exercícios relacionados à lógica de argumentação? Galera, antes da gente entrar nisso, nós precisamos entender alguns conceitos. O principal conceito, que é o que envolve a lógica de argumentação, é o conceito de argumento. Eu preciso saber o que é um argumento. Como assim, professor? O que a banca vai explorar? Ela vai explorar se um determinado argumento é válido ou se um determinado argumento é inválido. Para isso, primeiro tem que saber o que é um argumento. Então, veja bem, galera, o que é um argumento? Argumento é uma sequência de proposições, né? E a gente já estudou isso. A primeira aulinha que nós fizemos para o concurso, nós falamos o que é uma proposição. Proposição é uma declaração, é uma afirmação que pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Então, o argumento ele é um conjunto de proposições. Essas proposições, elas são classificadas de duas formas. Ou a proposição é considerada uma premissa, ou a proposição é considerada uma conclusão. Então, resumindo, o argumento é uma série de proposições, onde algumas são premissas e outra é conclusão. Beleza. Bom, observe que eu já coloquei dois termos, duas palavras a mais aí. Premissas e conclusão. E o que é isso então, professor? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei uma observação que as premissas justificam a conclusão. Ou seja, né, as premissas são proposições que vão nos dar parâmetros nos quais eu tenho que basear para poder tirar uma conclusão. Então, o conceito de argumento é um conceito amplo que envolve essas duas situações. Esse conjunto de proposições que são meios de apoio, são as, digamos assim, as informações em que eu vou basear e a conclusão que é o meu relatório final, é a minha decisão final a respeito daquilo que foi propagado, que foi informado nas premissas. Beleza? Bom, então, premissas e conclusão formam o argumento. Vamos, de forma prática, entender melhor isso. Então, um argumento é composto por premissas e conclusão. Premissas são as afirmações disponíveis, né? Exemplo, aqui fica mais prático para nós, olha só. Todo concurseiro precisa estudar lógica. Isso aqui é uma proposição? Sim, é uma proposição, porque é uma declaração, é uma afirmação que pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Isso aqui é chamado de premissa. Outra premissa. José é concurseiro.
Então, também é uma declaração, é uma afirmativa que pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Mas isso aqui, por enquanto, está sendo enquadrada como premissa. Beleza, então eu tenho duas premissas. Que todo concurseiro precisa estudar lógica e que José é concurseiro. Qual a conclusão que eu tiro? Logo, José precisa estudar lógica. Isso aqui é uma conclusão. Com base nas duas premissas informadas, eu concluí que José precisa estudar lógica. Por quê? Porque José é concurseiro e todo concurseiro precisa estudar lógica. Então, se ele é concurseiro, então ele precisa estudar lógica. Observe que a conclusão, ela deve necessária e obrigatoriamente estar embasada nas premissas. Se eu não tiver uma conclusão embasada naquilo que as premissas dizem, a minha conclusão ela será inválida, será falsa. Eu posso ter uma conclusão verdadeira ou posso ter uma conclusão falsa. Daqui a pouco a gente vai detalhar mais isso. Mas é necessário e obrigatório para que o meu argumento seja um argumento verdadeiro, que essa conclusão esteja embasada nas premissas, que foram as informações iniciais que o texto nos deu. Beleza? Então, esse conjunto é chamado de argumento. Beleza, galera? Tudo bem até aqui? Bom, vamos lá, continuando. O argumento, como eu disse, ele pode ser válido ou inválido, verdadeiro ou falso, ok? O que faz que um argumento seja válido? O que faz com que um argumento seja inválido, gente? Veja bem, as premissas, elas são provas evidentes da conclusão. O que quer dizer isso? São as premissas que determinam a conclusão que eu devo tomar. Eu não posso, em nenhuma hipótese, tomar uma conclusão que não esteja embasado naquilo que a premissa fez referência. Caso isso ocorra, o meu argumento é inválido. Para que ele seja válido ou verdadeiro, a minha conclusão tem que estar de acordo com o que a premissa está dizendo. Entendem isso? Vou mostrar para vocês exemplos de argumentos válidos e de argumentos inválidos, quando eu apoio nas premissas e quando eu não apoio nas premissas. Então, quando ele é válido, né, a gente faz o quê? Nós dizemos que a conclusão é uma consequência lógica das premissas, ou uma inferência decorrente das premissas. Essa é a terminologia que usamos para justificar a validade de um argumento. Mas, em tese, é isso. Tem que ter apoio, tem que ter sustentação nas premissas. Exemplo, tá? Vamos julgar o argumento que eu vou colocar aqui. O argumento que segue é válido? Vamos ver? Nós temos duas premissas, eu vou chamar de P1 e de P2, e vou chamar de Q a conclusão, ok? Bom, premissa 1, todo homem é mortal. Isso é uma declaração, é uma afirmativa, pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Então, eu estou na premissa 1, afirmando que todo homem é mortal. Beleza. Premissa 2, Sócrates é um homem. Beleza? Segunda proposição, estou afirmando que esse cara, Sócrates, ele é um homem. E na premissa 1, todo homem é mortal. Conclusão, logo, Sócrates é mortal. Pergunto para os senhores e para as senhoras, esta conclusão encontra sustentação nas premissas? Todo homem é mortal e Sócrates é homem. Então, se Sócrates é homem e todo homem é mortal, então Sócrates é mortal. Faz sentido? Faz. Encontra sustentabilidade nas premissas? Sim. Argumento válido. Beleza? Entenderam isso? Ah, tá ficando mais claro. Beleza. Bom, uma coisa é certo, gente. Eu dei um exemplo de um argumento que tem duas premissas, mas eu quero chamar a sua atenção, prezado concurseiro. Stop, pare um pouquinho, presta atenção no que eu vou falar.
A quantidade de premissas que contém um argumento, professor, quantas são? Veja bem, gente. O argumento, para que ele seja determinado, é necessário que tenha, no mínimo, uma premissa e uma conclusão. Professor, posso ter mais de uma premissa? Posso ter duas, posso ter três premissas, sem problema nenhum, tá? Mas qual é o mínimo que eu tenho que ter? O mínimo que você tem que ter é uma premissa. Se você tiver uma premissa, a partir dela já se pode tirar conclusões. Então, já se pode considerar um argumento. Pelo menos uma premissa e uma conclusão, tá? A grande maioria dos exercícios que vocês irão confrontar, elas apresentam duas premissas e uma conclusão. Mas eu quero deixar claro que não obrigatoriamente precisa ter duas. Às vezes, com uma premissa, já é o suficiente para que a gente tire uma conclusão. Ok? Beleza? Ficou claro isso? Bom, então veja bem, validade do argumento. Nós já vimos que o argumento, para ser válido, a conclusão tem que encontrar sustentabilidade nas premissas, tá? Se as premissas não forem respeitadas como base da conclusão, o argumento não é válido. E quero chamar a atenção de vocês o seguinte, que na lógica, nós não levamos em consideração a verdade ou a falsidade das premissas. Isso aqui é muito importante, galera. Muita gente já dançou em concurso porque não levou em consideração esta afirmação. Olha aqui, dica lá quentíssima. Para que você considere a validade de um argumento, você tem que observar se a conclusão encontra sustentação, coerência com aquilo que as premissas estão afirmando. Professor, mas e se as premissas forem falsas? Galera, a falsidade ou a verdade das premissas não justificam a validade ou invalidade do argumento. Vou repetir. A falsidade ou a verdade das premissas não justificam a validade ou invalidade do argumento. Professor, traduz isso, não entendi. O que eu quero dizer é que eu posso ter um argumento válido, mesmo que as premissas sejam falsas e a minha conclusão seja falsa. Eu posso ter um argumento válido, assim como eu posso ter premissas falsas e conclusão verdadeira, tá? Então, depende do que, professor? Para que o argumento seja válido ou inválido. Depende da coerência da conclusão com as premissas. Assim como eu posso ter premissas verdadeiras e conclusão falsa. E o argumento ser inválido. Ok? Então, não é o fato da premissa ser falsa ou verdadeira é que vai determinar a validade ou invalidade do argumento. O que faz é a coerência entre conclusão e premissas, independente da falsidade ou delas serem verdadeiras, independente disso. Tranquilo? Ficou claro? Vamos mostrar exemplos para melhor entender isso. Ó. Exemplos de argumentos válidos, independente da validade das premissas. Olha só, eu tenho duas premissas, 1 e 2 aqui, e uma conclusão. Premissa 1, todos os homens são peixes. Pergunto para vocês, homem é peixe, gente? Obviamente que não, né? Então, isso aqui é uma premissa? Sim, é uma premissa, porque é uma proposição, uma declaração, uma afirmativa que pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Beleza, só que é uma premissa de conteúdo falso. Beleza. Outra premissa, nenhum peixe é animal. Gente, nós sabemos que peixes são animais. Então, dizer que nenhum peixe é animal, isso também é uma premissa? Sim, porque é uma proposição que pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Como estou julgando, é falso, mas é uma proposição. Então, pode ser considerada como premissa, porém, premissa de conteúdo falso. Observe que eu tenho duas premissas de conteúdo falso. Beleza. Conclusão. Logo, nenhum homem é animal. Pergunto para vocês, esse argumento
é um argumento válido ou é um argumento inválido? Ah, professor, já está escrito lá exemplos de argumentos válidos, então ele é válido. Exatamente, bem observado. Porém, é claro que na prova não vai aparecer que o argumento é válido, ele vai pedir para que você faça esse julgamento. Então, o que ocorre com o aluno despreparado? Ele vê aqui, todos os homens são peixes. Ele já não concorda com isso. Nenhum peixe é animal, ele não concorda com isso. E aí ele vê uma conclusão dessa, que nenhum homem é animal, vixe, pior ainda. Nós somos animais racionais, mas somos animais. Aqui não está fazendo referência a que tipo de animal é, só está dizendo que é animal. Então, nenhum homem é animal. Cara, o aluno despreparado já vai dizer, esse argumento é inválido, está errado, esse argumento é válido. É uma conclusão de conteúdo falso? Sim, mas é um argumento válido. Por quê, professor? Porque observem que a conclusão, ela tem coerência com as premissas. Aqui está dizendo que todos os homens são peixes. Em outras palavras, se é homem, é peixe. Ele está dizendo que nenhum peixe é animal. Se nenhum peixe é animal e todos os homens são peixes, então eu posso concluir que nenhum homem é animal. Já que todo homem é peixe e nenhum peixe é animal, logo nenhum homem é animal. Então é uma conclusão que transforma esse argumento num argumento válido, mesmo contendo premissas falsas. Beleza? Tá? Então, não levem em consideração, no julgamento de um argumento, se a premissa é falsa ou é verdadeira. O que você vai ter que levar em consideração é se existe coerência com o que você está concluindo em relação ao que as premissas estão informando. Beleza? Bom, dica lá que é aí, então, para você guardar. Guardem bem isso, vou ler para vocês aqui, guardem essas palavras no coração e na mente, galera. Ó, portanto, a validade ou não de um argumento depende apenas de sua forma e não da verdade ou falsidade das proposições que compõem o seu conteúdo. Beleza? Premissa falsa, não tem problema nenhum. Conclusão falsa, não tem problema nenhum. O que tem problema é se a conclusão tem coerência ou não com aquilo que a premissa retrata, independente de ser verdadeira ou falsa aquela premissa. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Continuando. Professor, argumento inválido. Então vamos ver um caso agora de argumento inválido? Veja bem, quando que o argumento é inválido? Lembrando que o argumento inválido também pode ser chamado de falácia, tá? Ou sofisma. É uma outra terminologia usada para argumento inválido. Quando a verdade de suas premissas não é suficiente para garantir a verdade da conclusão. Ou seja, quando as premissas não têm as informações necessárias que embasam aquela conclusão, que dão apoio, sustentação àquela conclusão. Quando isso ocorre, o argumento é inválido. Exemplo, olha só. Se chove, as ruas da cidade estão molhadas. As ruas da cidade estão molhadas. Logo, está chovendo. Veja bem, pergunto, esse argumento é válido ou inválido? Para que a gente possa fazer essa afirmativa, nós precisamos primeiro julgar essa situação aqui. Observe que o enunciado diz assim, ó, julgue como certo ou errado o argumento a seguir. Considere a seguinte sequência lógica, ambas verdadeiras. Observem que o texto, ele já deixou claro que cada uma dessas situações, elas são verdadeiras, tá? Essa proposição 1 é verdadeira, a proposição 2 é verdadeira. Bom, como a proposição 1 é uma proposição composta, então, para que ela seja verdadeira, eu devo levar em consideração todas as regras que se estabelece para garantir a verdade de uma proposição composta. Galera,
nós temos aula lá no site, não foram essas aulas especiais que nós gravamos, mas nós temos aula lá no site, você comprou o curso, tem acesso lá à tabela verdade, e a tabela verdade é um conjunto de regras que estabelece como que eu devo considerar cada proposição que está presente numa proposição composta de acordo com o conectivo. Então, para cada conectivo, existe uma tabela verdade. Então, olhando para essa proposição 1, você observa que o conectivo utilizado é o conectivo se então. Muito embora não apareceu o então, mas fica implícito. Se chove, então as ruas da cidade estão molhadas. Então, estamos falando do conectivo se então. Esse conectivo, galera, lá na tabela verdade, ele tem o seguinte: para que uma proposição composta ligada pelo conectivo se então seja verdadeira, ou melhor, seja falsa, vamos pegar a exceção, para que ela seja falsa, a primeira proposição tem que ser verdadeira e a segunda proposição tem que ser falsa. Porque essa aqui é uma proposição composta, onde eu tenho a primeira parte, que seria se chove, e eu tenho a segunda parte, que seria as ruas da cidade estão molhadas. Em qual situação a proposição composta ligada pelo se então é falsa? Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Nas demais, ela é sempre verdadeira. Beleza. Então, eu sei que nesse caso ela vai ser falsa. Então, não pode a primeira ser verdadeira e a segunda ser falsa. Só isso que não pode acontecer. Qualquer outra situação pode. Então, beleza. Bom, ainda não dá para julgar isso. Vou para a segunda. A segunda proposição, ela é uma proposição verdadeira também. E o que diz? As ruas da cidade estão molhadas. Isso aqui é verdadeiro. Ok? Beleza. Com base nessa informação, eu posso responder a primeira. A segunda parte diz, as ruas da cidade estão molhadas. Isso aqui é verdadeiro. Gente, se a segunda parte é verdadeira, se a segunda parte é verdadeira, a primeira ela pode ser tanto falsa quanto verdadeira. Pode ser qualquer uma das duas. Lá na tabela verdade do conectivo se então, ele diz o seguinte, que se a segunda for verdadeira e a primeira for falsa, é verdadeiro. Se a segunda for verdadeira e a primeira for verdadeira, é verdadeiro. Então, observem que ao conhecer a segunda como verdadeira, eu não tenho como determinar se a primeira é falsa ou é verdadeira, porque ela pode admitir qualquer uma das duas situações. Se a primeira parte da frase for verdadeira, o resultado final é verdadeira. Se a primeira parte for falsa, o resultado final também vai ser verdadeiro. Entendem isso? Então, sendo aqui verdadeiro, nada posso dizer a respeito da primeira, porque ela admite qualquer situação. Diferentemente, se ela fosse falsa, aí sim eu poderia dizer, olha, a primeira não pode ser verdadeira, porque se ela for verdadeira, aqui vai ser falso. Entendem isso? Então, como é verdadeira a segunda, nada posso dizer, aqui pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Logo, dizer que está chovendo não encontra sustentação nisso daqui. Porque pode estar chovendo? Pode, mas pode também não estar chovendo, porque aqui pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Aí você vai dizer, professor, mas as ruas estão molhadas. A rua pode estar molhada por outros momentos. Passou um caminhão-pipa furado ali, saiu molhando as ruas da cidade. Enfim, são N situações que podem ter ocorrido e não necessariamente ter chovido. Então, observe que essa conclusão, ela é uma conclusão que não encontra sustentação completa nas premissas. Ela é parcialmente verdadeira. Ah, professor, mas parcialmente eu não posso considerar como um todo? Não, gente. Eu só posso considerar argumento válido se a conclusão encontrar 100% de sustentação nas premissas. Beleza? Então, esse argumento, ele é um argumento inválido. Toma cuidado que ele é muito tendencioso, né? A impressão é que ele seria válido, mas não é. Beleza?
Bom, olha só, um exercício aqui da banca IBFC. Analise as 3 afirmativas abaixo sobre lógica e estrutura argumentativa. Primeiro, uma estrutura argumentativa é construída com uma ou mais premissas e uma conclusão. 2, caso uma premissa seja falsa em qualquer situação, qualquer conclusão que se baseie nela será sempre inválida. Terceiro, uma estrutura argumentativa necessita ao menos de 2 premissas para que possa ser considerada válida. Estão corretas as afirmativas. Bom, gente, nós já falamos sobre isso aqui, né? Foi o conceito inicial que eu trabalhei com vocês. E nós temos o seguinte. A1 é verdadeira? É. A1 é verdadeira. Por quê? Porque a estrutura argumentativa ela é construída por uma ou mais. Lembrem que eu disse que precisa de, no mínimo, uma premissa e uma conclusão? Pode ter mais de uma? Pode, mas no mínimo é uma, tá? Então é verdadeira. Caso uma premissa seja falsa, a conclusão será inválida? Não. Eu também falei isso para vocês. Nós podemos ter premissas falsas, conclusão verdadeira e argumento válido. Premissas falsas, conclusão falsa e argumento válido também, ok? Então, a 2 é falsa. 3, a estrutura necessita ao menos de 2? Não, gente. A primeira diz ao menos de uma, né? Pelo menos uma, pode ser mais. Aqui está dizendo que tem que ser pelo menos 2. Então, está errado porque pode ser pelo menos uma, apenas a alternativa 1 é 1 apenas. Beleza? Olha aí, simplesinho, só o conceito já nos remeteu lá. Exercício 2, ó. Analisando as afirmações abaixo, a alternativa correta é... E ele nos deu 2 alternativas. Veja bem, ele nos deu, na verdade, 2 argumentos. E eu tenho que analisar qual deles está correto, no sentido de que são válidos ou não. Primeiro argumento. Todo aluno desta escola é inteligente. Premissa 2. Marcos é um aluno desta escola. Conclusão. Logo, Marcos é inteligente. Então, eu tenho todo aluno da escola é inteligente. Marcos é aluno da escola. Se Marcos é aluno da escola e todo aluno da escola é inteligente, logo, Marcos é inteligente. Beleza, conclusão. Encontra sustentação nas premissas, argumento válido. Beleza. Agora vamos para o 2. Todo x é y, logo todo y é x. Isso é verdadeiro? Não. Lá na aula de quantificador, a gente aprende isso. Então, se você não assistiu, assista essa aula sobre quantificadores. Quando eu digo que todo x é y, eu tenho 2 formas de representar. Eu posso dizer que tenho aqui um conjunto do y e tenho aqui dentro um conjunto de x. Observem que se é x, obrigatoriamente vai ser y. Então, todo x é y. Essa é uma forma de representar. Agora, dizer que todo y é x é falso. Por quê? Porque esses caras que estão aqui, ó, eles são y, mas não são x. Então, não posso afirmar que todo y é x. Professor, eu poderia dizer que todo y é x em que situação? Se x fosse igual a y. Se x fosse igual a y, aí sim, todo x é y e todo y é x. Mas como ele não falou que x é igual a y, então eu não encontro sustentação nisso. Então, se eu tivesse uma premissa aqui, todo x é igual a y. Todo x é y, logo todo y é x. Aí seria diferente, porque eu sei que x e y são conjuntos iguais. Beleza? Então, não encontro sustentação. Esse argumento é um argumento inválido. Logo, 1 e 2 são válidos? Falso. Só o 2 é válido? Falso. Apenas 1 é válido? Sim, apenas 1. Nenhum dos 2 é válido? Não. Resposta letra C. Apenas o 1 é um argumento válido. Beleza? Vamos ver um outro aqui. Outro exercício aí, banca IBFC. Gente, esse aqui é bem bacana, porque trabalha com conectivo C, então. E eu quero chamar a atenção de vocês para uma dica bem legal aqui, dica LAC especial. Só na LAC você vai pegar uma dica dessa. Observe isso aqui, banca IBFC,
um argumento válido para. Eu tenho aqui duas premissas. Premissa 1. Se João estudou, então Paulo foi aprovado no concurso. Isso é uma premissa, beleza? Segundo, se Paulo foi aprovado no concurso, então Ana não é dentista. Veja bem, ele me deu duas premissas. Premissa 1, dizendo que se João estudou, então Paulo foi aprovado no concurso. E a premissa 2, dizendo que se Paulo foi aprovado no concurso, então Ana não é dentista. Chamo a atenção de vocês para o conectivo lógico presente nessas duas premissas. Tanto na premissa 1 quanto na premissa 2, o conectivo lógico presente é o se então. E esse cara, gente, nós podemos aplicar aqui digamos assim, um macete bem bacana para resolver. Toda vez que você tiver uma situação assim, ó, se P, então que, uma premissa. Se que, então R, olha só, galera, preste atenção nisso. Premissa 1, se P, então que. Premissa 2, se que, então R. O que a premissa 1 tem em comum com a premissa 2? Não é a informação do que, ó, olha aqui, ó. Olha só que coisa linda, galera, ó. Preste atenção nesse macete. Observe que o mesmo cara que aparece ali, aparece aqui. Toda vez que você tiver duas premissas compostas, ligadas pelo conectivo se então, e ocorrer isso aqui, ó, ser igual, a resposta, a conclusão válida vai ser os dois caras que sobraram. Se P, então R, que foram os caras que sobraram. Você tira os termos iguais e fica só os diferentes. Então, se P, então R. Esse argumento é válido. Olha só, quem seria o P? João estudou. Quem seria o R? Ana não é dentista. Porque o que é o comum, é o igual, que é Paulo foi aprovado no concurso. Ficaram ligados aí na dica? Então, resposta. Se João estudou, então Ana não é dentista. Resposta, letra D. E está encerrado aí. Olha só como é simples, simples, simples se você souber esse macete. Lembrando que isso é válido para o conectivo se então, tá? Toda vez que acontecer isso aqui. Guardem essa dica que você vai arrebentar a boca do balão aí, galera. Beleza? Tranquilo? E assim chegamos ao final da nossa aula. Galera, foi um prazer muito grande estar com vocês aqui. Espero que tenha ajudado aí no estudo da lógica de argumentação. Aprofunde mais em outro momento nos cursos que a gente oferece lá na plataforma do LAC. Beleza? Fiquem com Deus. Marcamos nosso próximo encontro, né? Com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera. Clique lá